Bom, como todo mundo sabe, o futebol brasileiro é um celeiro aí de revelar grandes jogadores. Muitos desses jogadores formados nos nossos clubes viram craques, mas também muitos se perdem ao longo das suas carreiras e acabam aí perdendo grandes oportunidades, muito por conta de lesão, também por conta aí de extra-campo. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui 7 jogadores que se perderam ao longo aí de suas carreiras, jogadores que estão totalmente em decadência, caindo totalmente aí o seu nível técnico e com certeza perderam muito espaço, tanto aqui no futebol brasileiro e também lá no futebol europeu. Tem jogador aqui da nossa lista que já passou pelo Barcelona, meu amigo, jogou também em seleção brasileira. O vídeo de hoje está imperdível, mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho aí das notificações para você receber os vídeos aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, falta pouquinho para a gente chegar a 15 mil inscritos. Dá essa moralzona aí, se você está chegando aqui pela primeira vez, está me assistindo hoje aqui, com certeza, muito importante você deixar o like aí para fortalecer o YouTube, também recomendar nossos vídeos para mais pessoas que amam o futebol e também, se você puder se inscrever aí para ajudar o nosso crescimento, vou agradecer demais, hein? Você não sabe o tanto que me ajuda o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Valeu demais aí quem está chegando, os inscritos aqui do nosso canal. Bom, sem enrolações, vamos aí logo para a nossa lista, cara. 7 jogadores aí que passaram por grandes clubes, alguns revelados por grandes clubes aqui no futebol brasileiro. E o primeiro nome da nossa lista aqui é o meio-campista Bosquilha. Lembra dele, cara? Revelado pelo São Paulo. O jogador surgiu muito bem no São Paulo. Anteriormente ele já tinha passagem pela base do Guarani. Foi para o São Paulo já no Sub-17. Se profissionalizou pelo São Paulo lá em 2014, surgiu como uma grande promessa do clube paulista, foi vendido aí a peso de ouro para o Mônaco lá da França, não conseguiu se firmar no primeiro ano de Mônaco, foi emprestado ao Standard Liège da Bélgica, retornou ao Mônaco, onde conseguiu ter mais minutos, conseguiu ter mais partidas, ficou até a temporada 2019-2020 no Mônaco, até em 2020 retornar ao Brasil para jogar pelo Internacional. Jogador que na época foi contratado para ser um dos grandes jogadores do Inter naquela temporada, mas a gente sabe que o Bosquilha tem um largo histórico de lesões, tanto na época do Mônaco, quanto também quando ele chegou ao Internacional, não conseguiu se firmar no Inter. Foram aí 61 jogos com a camisa do Internacional, apenas 5 gols marcados e 5 assistências dadas, né? O jogador que teve muitas lesões. Já em 2022, o jogador não conseguiu se firmar no Internacional e se transferiu para o Coritiba. No Coritiba também conviveu com lesões, tanto que fez apenas 8 jogos em 2022, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. No ano passado, em 2023, foram 13 jogos com a camisa do Coxa, 1 gol e 1 assistência dada. O jogador acabou sendo rebaixado com o Coritiba e nessa atual temporada lá no futebol europeu, ele acabou indo para o futebol da Hungria, meu amigo. Está jogando no Győri Eto, time lá da Hungria. Fez 8 jogos com a camisa desse time e não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O Bosquilha tem apenas 28 anos, um talento totalmente desperdiçado, muito por conta das lesões, com certeza, mas o jogador não conseguiu se firmar aqui no futebol brasileiro, jogando aí na liga um pouco mais fraca do que é o futebol francês, quando ele passou muitos anos lá no Mônaco. Parecia que no Internacional ele ia ter um bom recomeço, ia recuperar sua carreira, jogar muita bola, mas vieram novamente as lesões, o jogador não conseguiu se firmar, e infelizmente está em decadência total, em declínio total. Um pouco se fala aí no Bosquilha, que é um jogador que surgiu muito bem lá no São Paulo, foi até para seleções de base do Brasil, mas não se transformou no que se esperava. Bom, o próximo aqui da lista chegou a atuar no Barcelona B, meu amigo. É o atacante Vitinho, não é aquele do Flamengo, mas sim o Vitinho que foi revelado pelo Palmeiras. O jogador, inclusive, foi comparado ao Neymar pela imprensa espanhola, foi emprestado pelo Palmeiras ao Barcelona B, onde fez 25 jogos com a camisa do Barça, 1 golzinho marcado e 1 assistência. O jogador não foi comprado em definitivo pelo Barcelona, retornou ao futebol brasileiro para o próprio Palmeiras, voltou para a base do Palmeiras do Sub-20, não conseguiu também se firmar no Palmeiras, foi emprestado ao São Caetano para a disputa do Paulistão de 2019, também foi emprestado ao Bragantino, que tinha acabado de ser comprado aí pelo Red Bull, não teve tanta sequência assim em 2019 do Bragantino, foram apenas 8 jogos, mas o Red Bull ainda renovou seu empréstimo por mais uma temporada. Ele ficou no Red Bull emprestado pelo Palmeiras no ano de 2020, foram 15 jogos, 1 assistência dada. Aí em 2021 ele firmou contrato definitivo com o Red Bull Bragantino, fez 14 jogos e 3 gols marcados, só que depois dali ele começou a rodar, não se firmou novamente no Red Bull, foi para o Guarani emprestado e atualmente está no Juventude. No Juventude, nessa atual temporada, ele não fez nenhum jogo e não marcou nenhum golzinho. O jogador, na última temporada de 2023,
fez 10 jogos com a camisa de Juventude e nenhum gol. O jogador de 26 anos aí já está bem rodado aqui no futebol brasileiro, mas não conseguiu se firmar da maneira que se esperava. O cara foi comparado ao Neymar pela imprensa espanhola, mas hoje está vivendo o ostracismo lá no Juventude. Inclusive, no ano passado, ele foi até rebaixado para o time B do Juventude, por não se firmar no time A, no time principal do Juventude. Mesmo jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador não conseguiu ter sequência nessa atual temporada, sequer fez um joguinho aí com a camisa do Juventude. Jogador aí que era tido como um grande talento, mas que não se transformou no que se esperava, né? Se perdeu totalmente aí na sua carreira. Esse aqui, com certeza, é um nome que muita gente não conhece, é um jogador muito desconhecido. Mas esse aqui serve como grandes exemplos de jogadores que são revelados diariamente aí por grandes clubes aqui no Brasil, que não dão certo, que vão tentar aí buscar algo a mais na Europa, para tentar, quem sabe, se deslanchar por lá, como foi o caso dele. Foi para o Barcelona, direto para o Barcelona, bem emprestado, mesmo que seja emprestado, mas ele foi para o Barcelona. Não mostrou potencial para continuar lá, retornou ao Brasil e aqui não conseguiu se firmar. E aos 26 anos, a carreira do jogador já está em declínio total. Bom, o próximo aqui da lista nunca se firmou tanto assim nos clubes que ele passou. Apesar dele ter sido revelado lá pelo Flamengo, surgindo muito bem, fazendo alguns gols importantes, mas ele não conseguiu ter sequência nos outros clubes onde ele passou. É o atacante Filipe Viseu. Atualmente, com 27 anos apenas, o jogador está no Criciúma nessa atual temporada e já tem passagens aí, como eu disse, pelo Flamengo. Foi para a Europa para jogar na Udinese, meu amigo. Depois voltou ao Brasil emprestado lá em 2019 para jogar no Grêmio. Vestiu a camisa 10 do Grêmio, olha só, cara. Não se firmou no Grêmio, foram poucos gols. Ele acabou retornando ao futebol europeu para jogar num clube minúsculo lá na Rússia, onde eu não consigo pronunciar o nome desse time. Voltou ao futebol brasileiro em 2020 para jogar no Ceará, também emprestado pela Udinese. No Ceará ficou até o ano de 2021, não se firmou. Foi jogar no futebol japonês no Yokohama FC em 2021. Ficou lá até o ano de 2022, onde no meio de 2022 ele se transferiu para o Sheriff lá da Moldávia. Foram apenas 10 jogos com a camisa do Sheriff, apenas 2 gols marcados e uma péssima passagem por lá, né? Retornou ao futebol brasileiro no ano passado para jogar pelo Atlético Goianiense. Foram 10 jogos com a camisa do Dragão, marcou 3 gols e não conseguiu se firmar também no Atlético Goianiense. E já no ano passado mesmo, se transferiu para o Criciúma para jogar a Série B. Foram 27 jogos com a camisa do Criciúma, 6 gols marcados e uma assistência. Nessa atual temporada de 2024, Filipe Viseu é o camisa 9, é o titular do Criciúma, fez 16 jogos, 5 gols marcados e uma assistência com a camisa do Criciúma. E como eu disse, tem apenas 27 anos. Lembro de um lance muito polêmico que teve entre ele e o Rodolfo, na época zagueiro do Flamengo, onde os dois brigaram ali em campo. Ele saiu dando dedo pro Rodolfo no momento que ele fez um gol na comemoração, mas foi um jogador que não se transformou no que se esperava, né? Ele foi revelado junto com o Vinícius Júnior, com o Lucas Paquetá lá no Flamengo. Os outros foram bem na Europa e o Filipe Viseu foi muito mal e agora está aí vivendo ostracismo, jogando pelo Criciúma. Vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, tem oportunidades aí de dar talvez uma volta por cima na sua carreira, mas eu acho pouco provável. Teve inúmeras oportunidades, jogou em grandes clubes aqui no Brasil, jogou na Europa e não se firmou em lugar nenhum. Bom, e o próximo nome aqui da lista, esse aqui merece o título de novo Neymar, cara. Com certeza esse aqui iludiu geral lá quando surgiu no Santos. É o atacante Neilton, cara. Pois é, velho, esse jogador rodou demais. Esse aqui rodou muito, muito mesmo. Surgiu lá no Santos como uma grande promessa. Parecia que iria, sim, seguir os passos do menino Ney. Só que não foi bem assim, né? Só que não, né? Como diz por aí. Deu muito errado essa comparação. E isso foi muito prejudicial, com certeza, para a carreira do Neilton. O jogador rodou demais, cara. Ele saiu do Santos pela porta dos fundos. Foi para o Cruzeiro no ano de 2014. Anteriormente, já tinha jogado 2013 pelo Santos. Ano que ele foi revelado. Foi para o Cruzeiro. No Cruzeiro ele iria ter a grande oportunidade da sua carreira. Foi contratado como uma grande joia, mas não deu certo, cara. Foram apenas 9 jogos com a camisa do Cruzeiro, um golzinho marcado e uma sequência de empréstimos, né? Já nos anos de 2015 e 2016, ele foi emprestado ao Botafogo, onde fez temporadas interessantes. Foi emprestado novamente ao São Paulo, porém no São Paulo não fez nada, cara. Foram 9 jogos, nenhum gol e uma assistência apenas. Não se firmou no São Paulo. Aí o seu contrato com o Cruzeiro se encerrou, ele foi para o Vitória. Jogou muito bem no Vitória. Na temporada de 2018 foram 56 jogos, 21 gols marcados e 3 assistências, que levou o Internacional a contratar o jogador na época, lá em 2019, mesmo que por empréstimo do Vitória, mas no Inter ele não conseguiu se firmar, assim como não se firmou em outros clubes grandes. Foram 28 jogos, um golzinho marcado e 2 assistências. Foi emprestado ao futebol dos Emirados Árabes, retornou ao Brasil em 2020 para jogar pelo Coritiba, não se firmou no Coxa, foi emprestado ao Sport Recife,
também não deu certo, voltou para o Coritiba em 2022, fez apenas 6 jogos, nenhum golzinho marcado, e aí começou a rodar demais também, né, cara? Já em 2023 jogou no Guarani, no Criciúma, e nesse ano de 2024 está jogando no Água Santa, 7 jogos e um golzinho marcado, inclusive na Copa do Brasil contra o Vasco. Atualmente o Neilton está com 30 anos e já passou por todos esses clubes aí que a gente mencionou agora, né? É uma carreira muito longa para um jogador que tem pouca idade, né, cara? Tem 30 anos, parecia que o Neilton já estava se encaminhando ali para uns 35, 36 anos, mas é um jogador que não se firmou em lugar nenhum. Acho que os grandes momentos da sua carreira foram lá no início, quando ele surgiu no Santos, no Botafogo e no Vitória. Acho que ponto. Acho que a carreira dele se resumiu a isso. Os outros times, ele somente passou por passar, não teve tanta sequência assim, principalmente no Cruzeiro, no Internacional e São Paulo. Mas, na minha opinião, era um jogador que poderia ter evoluído muito mais. Acho que talvez o sucesso subiu a cabeça do jogador. Não sabemos literalmente o que aconteceu com o Neilton, né? E você, o que você acha do nosso novo Neymar, cara? Você acha que o Neilton se perdeu totalmente devido a esse apelido, né, cara, que foi dado a ele? Talvez tenha sido um apelido que foi dado a ele não pela aparência do futebol, principalmente pela maneira de jogar parecida com o do Neymar, longe disso, bem longe disso, mas talvez pelo nome, né, por se chamar Neilton, né? Aí com certeza a gente sabe como que é a mídia aqui no Brasil e já começa as comparações que são inevitáveis, né? E não deu certo, com certeza. Foi totalmente desfavorável esse apelido aí para a carreira do Neilton, na minha opinião. Bom, seguindo a nossa lista, mais um jogador que foi revelado pelo São Paulo, que surgiu muito bem, meio-campista canhoto. Parecia que seria um jogador muito interessante para estar atuando atualmente no futebol europeu, apesar dele estar na Europa, mas não está em um clube grande, cara. É o meio-campista Lisiero, de apenas 26 anos, cara. Jogador muito jovem ainda, rodou bastante, revelado pelo São Paulo lá no ano de 2018. Fez muitos jogos com a camisa do São Paulo, mas também teve muitas lesões. O jogador ainda, inclusive, em 2024, pertence ao São Paulo, mas está emprestado ao Yvedon, time lá da Suíça, e com certeza se perdeu totalmente aí no meio do caminho, né? Foi emprestado lá em 2022 também para o Internacional, não teve sequência no Inter, retornou ao São Paulo, foram apenas 2 jogos no ano passado, em 2023, com o São Paulo, foi rapidamente emprestado novamente ao Coritiba, onde também teve lesões, não se firmou no Coritiba e acabou sendo rebaixado com o clube na temporada passada. Nesse ano, ele está atuando, como eu disse, no futebol da Suíça. Já são 21 jogos, 1 gol e uma assistência dada pelo Lisiero, mas é um jogador que se perdeu totalmente, né? Um jogador que surgiu muito bem, como eu disse. Era um jogador muito promissor, que muita gente, São Paulinos principalmente, cogitava o cara na seleção brasileira, cara. A gente sabe como que é torcedor aqui no Brasil, né? Quando vê um jogador jogando bem ali, 1 ou 2, 3 jogos, esse jogador é para a Europa, é para jogar no Real Madrid, Barcelona, seleção, por muito tempo, mas não foi o caso do Lisiero. O jogador não se firmou tanto assim no futebol brasileiro, teve muitas lesões, não jogou bem no Internacional e tampouco no Coritiba, e agora está lá jogando esquecidão no futebol da Suíça. Bom, agora mais uma promessa aí desperdiçada, cara. Esse jogador que surgiu muito bem no Vasco, principalmente na categoria de base, foi um jogador que foi até para a seleção brasileira, mas que não deu certo, cara. Sinceramente, esse aqui enganou geral, principalmente aos torcedores vascaínos. Meio-campista Lucas Santos, o jogador atualmente está com 25 anos, surgiu muito bem na Copinha de 2019 pelo Vasco, foi rapidamente para os profissionais do clube. Quando ele foi para os profissionais, ele rapidamente já foi emprestado para o futebol europeu. O CSKA Moscou já se interessou muito no atleta, contratou ele por empréstimo, foram apenas 4 jogos com a camisa do CSKA. Ele retornou ao Vasco, devolvido por não ter se firmado no futebol europeu. O Vasco foi muito mal no seu retorno em 2020. Em 2021 fez apenas 1 jogo com a camisa do Vasco. Foi emprestado ao Brasil de Pelotas, jogou 12 jogos na Série B, não conseguiu se firmar, depois rodou, foi para Tombense e atualmente está na Portuguesa da Ilha do Rio de Janeiro, cara. Em 2024 foram 7 jogos aí do Lucas Santos com a camisa da Portuguesa e 1 golzinho só marcado. Como eu disse, o jogador tem 25 anos, uma eterna promessa. Esse aqui com certeza enganou muitos torcedores vascaínos, que com certeza viam no Lucas Santos o grande futuro do Vasco, cara, que poderia ser um jogador que daria um retorno técnico muito alto à equipe do Vasco, e também para ser vendido financeiramente, para o Vasco ganhar uma grana, né, cara? Para o cara ser vendido para a Europa, o Vasco emprestou ele para o CSKA com opção de compra, o CSKA devolveu o jogador antes do término do seu empréstimo, não deu certo, deu totalmente errado essa revelação, e é um jogador que se perdeu totalmente na sua carreira. Fez alguns jogos interessantes aí no Campeonato Carioca desse ano, mas não é aquele mesmo Lucas Santos que se esperava, sem perspectiva alguma de retorno a algum grande clube no futebol brasileiro, né? É jovem, tem 25 anos, pode sim, quem sabe, dar a volta por cima, mas ele tem que querer muito. Mostrou futebol no início da sua carreira e só, né?
depois que se tornou profissional, foi muito abaixo do que se esperava. E você aí, lembrava desse jogador? Um jogador que se destacou muito naquela Copinha de 2019, onde o Vasco chegou à final contra o São Paulo. Ali era meio que rivalizado, cara. Era o Lucas Santos contra Antony. Olha a carreira do Antony e olha a do Lucas Santos, né? Por mais que o Antony tenha vacilado um pouquinho aí, mas o cara tá no Manchester United. Mas o Lucas Santos, por sua vez, foi parar na Portuguesa da Ilha, cara. Não tem nem comparação, né? Bom, e o último nome da nossa lista é o lateral Marcinho, cara. Esse aqui se perdeu não por um problema, porque tá jogando mal, por ter ido muito mal nos clubes onde ele passou, e sim por um problema extra-campo, né? Acho que todo mundo sabe o que aconteceu com o Marcinho, não tem como eu trazer detalhes do que aconteceu com o jogador nesse vídeo, porque senão o YouTube vai bloquear o nosso vídeo, infelizmente. Mas o Marcinho teve esse problema gravíssimo extra-campo, e o jogador, na época que estava no Botafogo, chegou até mesmo à seleção brasileira, cara. Foram muitos anos aí jogando com a camisa do Botafogo. Não deu certo aí devido a esses problemas pessoais do jogador. Em 2020, onde ele teve esse problema, foram apenas 4 jogos aí com a camisa do Botafogo. Não jogou mais nada na temporada. No ano seguinte, foi para o Atlético Paranaense para tentar retomar a sua carreira. Também não conseguiu se firmar. Por mais que ele tenha jogado no primeiro ano 54 jogos, feito 8 gols e dado 8 assistências, saiu do Atlético Paranaense, foi para o Bahia, fez 14 jogos no Bahia, foi jogar no futebol do Chipre, meu amigo. Olha só onde o cara foi parar. Não conseguiu se firmar lá, voltou para o Brasil para jogar no América Mineiro no ano passado. Não deu certo também no América. Nessa temporada está jogando um clube minúsculo na Rússia, no Rodina Moscou. Apenas um jogo aí com a camisa desse clube, nenhum gol e nenhuma assistência dada. O Marcinho, que é um lateral de 27 anos, como eu disse, já foi até mesmo convocado para a seleção brasileira e se perdeu totalmente devido a esses problemas extra-campo do jogador, né? Com certeza esse aqui, eu acho que não deverá ter tanto espaço assim mais no futebol brasileiro, exceto talvez em equipes menores, quando passar alguns anos aí, talvez o pessoal esquecer um pouco do que aconteceu com ele, mas infelizmente foi uma carreira jogada no ralo, um jogador que chegou, como eu disse, até mesmo à seleção brasileira. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.